Já faz um tempo que eu queria refazer a primeira comissão que eu peguei na vida, além de ter mais conteúdo para o meu portfólio. Então vamos lá. Há alguns anos atrás, eu decidi abrir comissões e o meu primeiro cliente foi um amigo bem próximo. Eu fiquei bem animado na época com a ideia de poder ganhar dinheiro produzindo arte e dei o meu máximo na época para alcançar um bom resultado. Mas vendo hoje em dia, eu percebo que poderia ter ficado bem melhor. Na época também, ele não me deu nenhum tipo de referência, tanto de pose quanto estilo, nem nada do tipo. A referência foi algo tão breve que podia ser resumido na seguinte frase, abre aspas, eu quero uma cavaleira de ouro do sexo feminino que represente o meu signo, o de Aquários, e que seja uma mulher ruiva e de seios fartos. Claro que essa descrição não tem nada a ver com uma personagem que tenha poderes relacionados ao gelo, mas no tocante a gosto, o cliente sempre tem razão. Então eu segui o projeto baseado nessa descrição. Na época eu segui o modelo Riot de criação de arte. Fiz 4 sketches diferentes em poses e ângulos diferentes, e ele escolheu aquela que parecia ser mais paia entre elas. Então dessa vez eu fiz diferente. Eu abri votação na aba da comunidade e vocês escolheram a pose que eu ia usar para fazer a arte final. E eu fiquei bem satisfeito com a escolha de vocês, porque para mim também parecia ser a arte mais legal para finalizar. Dessa vez, eu precisava criar um design que se aproximasse um pouco mais do ideal, algo que fique num ambiente mais frio, com mais azul e um pouco mais perto do branco. E tem o contraste enorme em relação à armadura em si, que por ser de ouro tem a cor predominantemente em amarelo, que é uma cor quente. A minha esposa me deu uma ideia de fazer a cor do cabelo dela algo que lembrasse um iceberg. E essa foi uma ideia muito boa e que eu tentei seguir, apesar de eu achar que o resultado não ficou tão próximo assim. Outra coisa que me deu bastante trabalho na pose dessa arte foi que dentre todas as 4 poses escolhidas como base para a arte final, essa foi a única que eu não tive nenhuma referência de como ela poderia ficar. Nas outras 3 eu peguei referências em sites diferentes e fiz baseado nelas. Só nessa opção que eu criei do zero. E por não ter encontrado boas referências para as mãos da personagem, dá pra ver aí no vídeo de fundo que eu sofri bastante para chegar num resultado satisfatório. Depois de muito tempo para ajustar tudo nas mãos, aí eu parti para line art, o que não é a minha área. Eu ainda sofro bastante para alcançar bons resultados nessa área, que inclusive pode ser o meu próximo tema de estudo, melhorar bastante a minha própria line art. Apesar de que ela já vem melhorando bastante por conta dos mangás que eu venho produzindo. E eu acredito bastante que os mangás melhoraram muito a minha arte em vários aspectos, e que um dos mais beneficiados foi a line art, que passou de ruim para aceitável. Então eu fico muito mais satisfeito nessa área em si, apesar de ainda ter muito para melhorar. O cabelo também teria ficado melhor num fundo branco. Eu quase sempre deixo as minhas artes no fundo branco porque destaca muito o personagem, mas já passou da hora de eu criar vergonha na cara e começar a fazer fundos para os meus desenhos. Essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu literalmente não gosto de fazer ali, né, background da imagem. Eu acabo muitas vezes fazendo algo que lembra muito um pin-up, um personagem fazendo pose assim, sem fundo, porque é bem mais fácil. Mas um detalhe muito importante que eu tenho que me atentar mais e focar em melhorar e desenvolver são os fundos, que tem que ficar cada vez mais interessantes, porque eles valorizam bastante a arte. Os personagens ficam muito mais interessantes quando o fundo existe e de preferência que seja bem feito. E no processo dessa arte eu fui seco para fazer o fundo, mas eu esqueci de fazer ela antes de desenhar a personagem em si, e fica bem mais difícil de encaixar o personagem no fundo depois que você já finalizou o personagem. Então eu desisti de fazer o fundo. Daí eu coloquei um fundo preto na imagem, tava ruim, eu coloquei umas estrelas, ficou pior. Então eu decidi por fim me esforçar para fazer um fundo um pouco melhor, principalmente levando em consideração que a arte original também tinha um fundo, por pior que fosse, e eu precisava demonstrar que de lá pra cá eu melhorei em todos os aspectos possíveis. Outra coisa que deu bastante trabalho foi aquele trequinho ali que fica colado no cinto. Na armadura original do Camus no anime
também existe esse detalhe, e como eu queria ser o mais fiel possível ao design original da armadura, eu imaginei que isso não podia ficar de fora, e depois de algumas tentativas, pareceu que ele tinha se ligado melhor ao restante da armadura. E outra coisa bem interessante que eu percebi enquanto eu fazia essa arte é sobre o quanto é bom desenhar coisas que você gosta. E eu sempre curti armaduras. Essas coisas assim mais medievais sempre me chamaram muita atenção, tanto que você pode ver que uma boa parte das minhas artes tem um tema mais puxado pro medieval, além de poder desenhar algo que veio de um anime que eu tenho um apreço muito grande. O anime de Cavaleiros do Zodíaco fez parte da infância de muita gente aqui no Brasil, incluso da minha e do meu amigo que pediu a comissão também, e é algo muito gratificante de se fazer, tanto no processo quanto no resultado final da arte. Apesar do meu gosto pelo tema, eu nunca fui muito de desenhar ouro nem metais altamente reflexivos, então o resultado não é algo tão legal quanto poderia ser. Mas eu acho que cumpriu com o papel que tinha para essa arte, então eu acredito que tenha ficado até legal. Eu tentei dar foco para os poderes de gelo dela, para o olhar e para essas coisas no geral, e eu acho que eu cheguei mais ou menos onde eu queria. E eu poderia ficar fácil mais umas 4 ou 5 horas só refinando e melhorando o resultado final. Mas eu infelizmente não tenho tanto tempo assim, eu preciso fazer vídeos para o canal, além também de ter que retomar o meu mangá, que já tá ficando bem atrasado, isso fora o meu trabalho na vida real, que acaba não me permitindo ter tanto tempo livre assim. Tanto que eu acabei deixando esse projeto aberto no meu computador 24 horas por dia. Sempre que eu tinha algum tempinho, seja pro almoço ou chegando do trabalho, eu vinha e desenhava um pouco mais. Por isso levou tanto tempo para ficar pronto. Apesar de que o tempo total da arte não foi tão longo assim. Inclusive eu posso dizer com facilidade que eu não levei nem metade do tempo nessa arte que eu precisei na outra. E isso é um fato bem interessante da arte, que quanto mais experiência você tem, menor fica o tempo para você alcançar resultados que são ainda melhores do que os anteriores. Sério, pode confiar. Algo que eu tenho pensado bastante ultimamente é que a arte é algo um pouco mais difícil de se aprender do que outras áreas no geral, por conta de ser um aprendizado misto. Coisas como dirigir e que são mais repetitivas, geralmente você aprende na prática. Áreas de estudo é mais na parte teórica, estudando em si. Já o desenho é algo que você precisa de ambos, tanto da parte teórica quanto da parte prática. Não adianta nada você aprender algo que você não pratica e vice-versa. E na arte é bem provável que você não vai evoluir tanto assim simplesmente spamando arte sem nenhum estudo nelas. Um erro muito grande que eu cometi muito no passado e que principalmente na comparação dessas duas artes eu mais percebo. Não teve um spam muito grande meu de artes dessa época pra cá. O que teve mais foi na parte teórica e um pouco de prática. Outro motivo para o meu portfólio estar tão vazio é porque eu não finalizava tanto assim as minhas artes. Por conta disso eu não postei e perdi uma boa parte delas. Mas houve sim um estudo tanto prático quanto teórico entre as duas, principalmente teórico. E fica aí a dica. Caso você não esteja vendo tanto a sua evolução entre artes mais antigas e mais atuais, uma boa coisa que você pode fazer é refazer as suas artes e comparar o que você mais melhorou entre uma e outra, tanto nos fundamentos quanto no seu tato como artista. E quem sabe no futuro eu não refaça essa arte novamente, ou melhor ainda, eu refaça outras das minhas artes antigas e eu também posso fazer a minha própria versão das artes de vocês. Claro, se você quiser mandar a sua arte para eu ver como eu faria do meu jeito, entre aspas, no meu estilo, e a diferença que teria nas decisões na arte. No futuro eu posso fazer desenhos assim, mas primeiro eu preciso finalmente fazer o Discord do canal, que até hoje eu tô devendo. E aqui tá o resultado final dessa arte. Apesar de tudo, eu fiquei bem satisfeito com o resultado e animado para ver o que mais eu posso produzir no futuro. Muito obrigado a todos que ficaram aqui, desejo boa sorte e bons estudos e até mais.